Você já parou para observar a sua vida? A paisagem ao redor continua a mesma. As ruas, as pessoas, as rotinas. Mas, algo dentro de você começou a mudar. É como se uma canção silenciosa estivesse tocando, e pela primeira vez, você está prestando atenção à melodia. Não é uma revolução de fora para dentro, não é um evento grandioso. Pelo contrário, é uma transformação sutil que começa nos cantos mais profundos da sua alma. Uma voz que te chama para um novo ciclo, uma fase de profunda verdade. E, para que essa fase se manifeste, a vida te envia sinais. E você os sente, mesmo que ainda não saiba o que eles significam. Eles tocam em você, como um sussurro, dizendo que a sua melhor versão está prestes a nascer. Se este chamado ecoa dentro de você, se você deseja decifrar esses sinais e descobrir como caminhar em direção à sua melhor fase, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Assim, você não perde nenhum conteúdo e nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que, como você, também estão despertando. Há momentos na vida em que sentimos que algo está prestes a mudar, mas não conseguimos identificar exatamente o que é. É como se a paisagem ao nosso redor permanecesse a mesma, mas internamente, uma transformação silenciosa está ocorrendo. Este tipo de sentimento é, frequentemente, o precursor de uma nova fase, uma fase mais alinhada com quem você realmente é. Essas transições não vêm com efeitos especiais ou mudanças radicais da noite para o dia. Elas se manifestam como ajustes sutis, mudanças internas que preparam o terreno para algo maior. Muitas vezes, os sinais se apresentam como desconforto, dúvidas e mudanças de interesse. Por não serem óbvios, podem ser confundidos com crises ou desmotivação. O que realmente acontece é que o seu eu interior começa a questionar velhos padrões. Pensamentos e emoções que antes faziam sentido perdem a força, abrindo espaço para novas perspectivas. É um processo de profunda reorganização que ocorre de dentro para fora. Quando isso começa, a vida externa pode ainda não refletir a mudança, mas a semente da transformação já está plantada. Durante esse processo, é comum sentir um certo desencaixe. Lugares que eram confortáveis deixam de fazer sentido. Conversas que antes eram estimulantes começam a soar vazias, e velhos desejos já não motivam como antes. Essas sensações não são sinais de que algo está errado com você, mas indícios de que o seu mundo interior está ganhando uma nova forma. A psicologia profunda, especialmente a visão de Carl Jung, explica que, antes de chegarmos à nossa melhor versão, passamos por uma fase de ajuste interno. Ele chamou isso de processo de individuação, um movimento natural em direção a nos tornarmos quem realmente somos, integrando luz e sombra, virtudes e imperfeições. E, como qualquer mudança genuína, ela começa de forma silenciosa. Esses sinais nem sempre são confortáveis. Muitas vezes, eles chegam como pequenas rupturas, o distanciamento de pessoas, a perda de interesse em certas atividades, a necessidade de estar mais consigo mesmo. É como se a vida estivesse, lentamente, removendo o que não se encaixa mais na sua nova frequência, abrindo espaço para experiências mais significativas. O curioso é que, quando isso acontece, tendemos a buscar explicações racionais para tudo. Queremos entender por que as amizades se afastam ou por que não encontramos mais alegria em certas rotinas. Mas, na maioria das vezes, não existe uma única causa lógica. É um processo energético e emocional que acontece em paralelo ao que é visível. Ao reconhecer esses sinais, você tem a chance de passar por essa transição com mais consciência. Em vez de resistir às mudanças, você pode aprender a aceitá-las. Isso não significa que será fácil ou rápido, mas que você pode evitar sofrimentos desnecessários, entendendo que cada etapa tem o seu propósito. Esta nova fase não é sobre se tornar outra pessoa, mas sobre se aproximar da sua essência. É sobre deixar para trás o que não serve mais e abraçar o que está mais alinhado com o seu verdadeiro eu. Para alguns, esta jornada é marcada por um crescimento espiritual. Para outros, por profundas mudanças emocionais e psicológicas. Nos próximos minutos, vamos juntos explorar os sinais claros que indicam que essa transformação já começou. Eles não vêm para assustar ou gerar ansiedade, mas para nos lembrar que, muitas vezes, a vida se reorganiza internamente antes de mostrar os resultados concretos. E reconhecer isso é essencial para avançar com mais confiança em direção ao que está por vir. Primeiro sinal: o desconforto silencioso. O primeiro sinal de que algo maior está para acontecer na sua vida é, geralmente, silencioso e muitas vezes desconcertante.
um desconforto constante sem causa aparente. Não é uma dor física ou uma tristeza profunda, mas uma inquietação que parece ocupar um espaço dentro de você. É como se a sua alma estivesse dizendo que algo precisa mudar, mesmo que você ainda não saiba o que. Este desconforto pode se manifestar de várias formas. Pode ser a insatisfação com a rotina, a sensação de que tudo está muito monótono, ou um tédio que não passa mesmo quando você faz atividades que antes eram prazerosas. Em alguns casos, ele surge como um desejo de buscar algo diferente. Embora você não tenha clareza sobre exatamente o que procura, o que realmente acontece é que uma parte de você está pronta para crescer, mas permanece presa às velhas estruturas. É como usar uma roupa que já não serve mais. Por um tempo, você tenta se ajustar a ela, mas chega um momento em que o desconforto se torna inevitável. A vida, então, começa a pressionar para que você se mova. Na psicologia profunda, esse fenômeno é entendido como um convite à expansão da consciência. Carl Jung descreveu que, quando não enfrentamos aspectos internos que precisam ser integrados, eles se manifestam externamente como situações repetitivas, crises ou desconforto. É o inconsciente te chamando para um diálogo mais profundo com você mesmo. É comum neste período sentir-se perdido ou confuso. Muitas pessoas interpretam esse estado como um sinal de fracasso ou falta de direção. Mas, na verdade, é o começo de um novo ciclo. Assim como a terra precisa ser revolvida antes que novas sementes possam ser plantadas, o seu eu interior está sendo preparado para receber novas ideias, oportunidades e conexões. O desconforto inexplicável também serve como um aviso para sair do piloto automático. Quando tudo é feito mecanicamente, sem presença ou reflexão, acabamos nos distanciando de quem realmente somos. Esse desconforto, então, surge para fazer você parar, olhar e questionar: o que eu realmente quero? O que não faz mais sentido para mim? Muitas pessoas resistem a esse chamado, tentando preencher o vazio com distrações, compras, excesso de trabalho, redes sociais, compromissos sem sentido. Isso até pode dar um alívio temporário, mas não resolve a raiz do problema. O desconforto só desaparece quando você começa a ouvir o que ele está tentando te dizer e toma atitudes para alinhar a sua vida com a sua essência. Enfrentar essa sensação exige coragem. É olhar para dentro e reconhecer que talvez seja a hora de mudar a direção, abandonar velhos hábitos ou se desapegar de ideias que já não servem. Pode ser desconfortável, mas é exatamente isso que abre espaço para novas possibilidades e para a fase mais autêntica da sua vida. Portanto, se você tem sentido um desconforto persistente, não o ignore nem o veja como um inimigo. Ele é um mensageiro que avisa que a transformação já começou. Aceitar essa mensagem é o primeiro passo para moldar a vida que você deseja. Este desconforto é, na verdade, o começo de um despertar. E isso é um bom sinal. Segundo sinal, a perda de interesse. O segundo sinal de que uma nova fase se aproxima é a perda de interesse em atividades, pessoas ou objetivos que antes eram vitais para você. É como se as cores que pintavam o seu dia a dia começassem a desbotar. O que antes trazia entusiasmo agora não desperta mais a emoção. E por mais estranho que pareça, isso é um bom sinal. Essa mudança não significa que algo está errado com você, nem que a vida perdeu o sentido. Ela indica que suas prioridades estão se reorganizando. Partes antigas da sua identidade começam a se dissolver, criando espaço para algo mais alinhado com quem você realmente é. É um processo natural, mas pode ser desconfortável porque desafia sua zona de conforto. Imagine que você está em uma casa onde sempre morou, mas que com o tempo ficou pequena demais para o que você precisa. A mudança é inevitável, mas antes dela, você começa a se sentir desconectado daquele espaço. O mesmo acontece internamente. O interesse que se vai é apenas um aviso de que um ciclo se encerrou e outro está prestes a começar. Na psicologia, esse processo pode ser comparado a uma morte simbólica. Quando partes da sua personalidade deixam de existir para dar lugar a novas, Jung explicou que para o novo emergir, o velho precisa ser deixado para trás. É como uma cobra trocando de pele. A liberação é necessária para o crescimento. Essa perda de interesse também pode se manifestar nos relacionamentos. Pessoas com quem você tinha afinidade podem não despertar mais a mesma conexão. Conversas que antes pareciam ricas agora soam superficiais. Isso não significa que você está se tornando frio ou antissocial, mas sim que sua energia está buscando interações mais profundas e significativas. Muitas vezes, essa fase é confundida com apatia ou até mesmo depressão.
Mas há uma diferença importante. Na apatia, tudo perde o sentido e a pessoa se sente impotente para seguir em frente. Neste processo de transição, apesar da perda de interesse pelo antigo, há uma expectativa silenciosa pelo novo. É como se você estivesse abrindo espaço para o que está por vir. O desafio aqui é não se apegar ao que já cumpriu o seu papel. Forçar o interesse em algo que não ressoa mais com a sua essência é como insistir em ler um livro que você já terminou. Você pode até reler algumas páginas, mas a história não vai mudar. É melhor buscar novos capítulos com enredos mais compatíveis com a sua fase atual. Também é importante acolher este momento com paciência. O novo nem sempre aparece imediatamente após o fim do antigo. Às vezes, há um vazio, uma espécie de zona neutra onde você se sente perdido. Essa pausa é necessária para que a sua mente e o seu coração se preparem para o próximo passo, sem carregar pesos desnecessários. Portanto, se você notou que coisas que antes eram essenciais já não despertam o mesmo brilho, veja isso como um sinal de evolução. É a vida dizendo que há algo a mais esperando por você, algo que vai se encaixar melhor com a pessoa que você está se tornando. Esse desapego é uma limpeza interna para que sua melhor fase tenha espaço para florescer. Terceiro sinal: a dança dos relacionamentos. O terceiro sinal de que uma nova fase se aproxima é a mudança natural em seus relacionamentos. Pessoas que sempre estiveram presentes começam a se afastar, e isso acontece sem grandes brigas ou discussões. É como se as conexões se dissolvessem em silêncio. A princípio, pode parecer abandono ou falta de sorte, mas na verdade, é um alinhamento. Quando você começa a mudar internamente, a sua frequência emocional também muda. Interesses, valores e prioridades passam por ajustes. E com isso, pessoas que antes compartilhavam o mesmo ritmo não encontram mais tanta sintonia. Não é um julgamento sobre quem é melhor ou pior, mas um processo natural onde cada pessoa segue na direção que ressoa mais com a sua própria essência. Esse distanciamento pode ser desconfortável, especialmente se envolver amizades antigas ou relações familiares próximas. Há uma sensação de perda e, às vezes, até de culpa. No entanto, é importante entender que alguns títulos só fazem sentido em certas fases da vida. Quando a fase muda, a necessidade de certas conexões também muda, abrindo espaço para outras mais compatíveis. Essa transição nos relacionamentos não é apenas sobre as pessoas que se vão, mas também sobre aquelas que chegam. Novas amizades, contatos profissionais e até encontros inesperados começam a surgir, trazendo frescor e novas perspectivas. É como trocar a lente de um óculos. De repente, você consegue enxergar com mais clareza quem realmente se alinha com o seu novo modo de viver. A psicologia profunda aponta que tempos de crescimento pessoal exigem períodos de isolamento ou de reclusão. Carl Jung mencionou que o encontro com o eu, o núcleo mais autêntico de nossa psique, exige um distanciamento do barulho externo. Essa solidão não é vazia. Ela serve para que você possa ouvir a sua própria voz interior com clareza. Durante esta fase, é comum sentir-se deslocado em ambientes que antes eram confortáveis. Festas, rodas de conversa e lugares habituais podem começar a parecer sem sentido. Esse afastamento não é um sinal de que você se tornou antissocial, mas de que você está buscando conexões que alimentem sua nova fase, em vez de te manter preso ao que já passou. Aceitar essas mudanças é essencial. Resistir e tentar manter todos os relacionamentos a qualquer custo pode causar um desgaste e atrapalhar o seu próprio crescimento. Quando um ciclo de convivência se encerra, abrir espaço para novos títulos é uma forma de respeitar tanto a sua jornada quanto a jornada das outras pessoas envolvidas. Por outro lado, também é importante reconhecer e valorizar aqueles que permanecem ao seu lado durante a transição. Nem todos se afastam. Alguns se adaptam e continuam a fazer parte da sua vida, acompanhando as suas mudanças. Essas conexões tendem a se fortalecer, pois resistem às transformações e se moldam junto com você. Portanto, se você está percebendo mudanças significativas em sua rede de relacionamentos, veja isso como parte do processo. A vida está ajustando a configuração para que, em sua nova fase, você esteja cercado de pessoas que apoiam e incentivam o seu crescimento. Afinal, as conexões genuínas florescem quando há uma verdadeira ressonância. E a sua melhor fase merece exatamente isso. Quarto sinal: a sincronicidade do universo. Outro sinal poderoso de que uma nova fase se aproxima é o aumento de coincidências que parecem impossíveis de serem apenas obra do acaso. Você pensa em uma pessoa e ela manda uma mensagem no mesmo dia.
Um livro que você nunca tinha visto cai nas suas mãos e responde exatamente a dúvida que você estava carregando. Esses acontecimentos chamam a atenção porque parecem feitos sob medida para você. A psicologia profunda, através de Carl Jung, chama isso de sincronicidade. Eventos que não possuem uma ligação de causa e efeito, mas que estão conectados por um profundo significado simbólico. Em outras palavras, não é o porquê que importa, mas o para quê. Esses episódios funcionam como pequenos sinais de que você está alinhado com um caminho mais autêntico. É como se a vida estivesse conversando com você de uma forma sutil, usando pessoas, frases, músicas ou situações como mensagens codificadas. Ao prestar atenção a essas ocorrências, você começa a notar padrões e a sentir que há algo maior organizando os eventos. Isso gera uma confiança para seguir em frente, mesmo quando a direção ainda não está completamente clara. Muitas pessoas relatam que essas sincronicidades aparecem com mais frequência em momentos de decisão ou mudança. Quando você está prestes a iniciar um novo projeto, se mudar para uma cidade diferente ou encerrar um ciclo, as coincidências se intensificam. É como se o universo estivesse deixando pistas para confirmar que você está no caminho certo. No entanto, para perceber esses sinais, é preciso estar atento e receptivo. A correria do dia a dia e o excesso de distrações podem fazer com que essas mensagens passem despercebidas. Um olhar mais presente e uma escuta atenta aos detalhes do cotidiano são essenciais para reconhecer quando algo aparentemente comum carrega um significado especial para sua jornada. Esses eventos não substituem as escolhas conscientes, nem dispensam o planejamento. Eles são complementos, como fachos de luz que iluminam trechos do caminho, mas não substituem o ato de caminhar. Confiar cegamente em coincidências sem ação prática pode levar à frustração. O ideal é usar essas pistas como um reforço da direção que você já está construindo. Alguns exemplos simples ajudam a entender. Você está pensando em mudar sua área de atuação no trabalho, e em poucos dias, conhece 3 pessoas que atuam exatamente nesse ramo, todas trazendo informações ou oportunidades. Ou, depois de sonhar com um lugar específico, você recebe um convite inesperado para visitá-lo. Essas experiências não forçam nada. Elas apenas confirmam algo que já está em movimento dentro de você. Quando a sincronicidade se torna mais frequente, ela traz uma sensação de conexão com algo maior. Você começa a sentir que não está sozinho e que existe uma rede invisível colaborando para o seu crescimento. Esse sentimento não é apenas reconfortante, mas também fortalece a confiança nas decisões que você está prestes a tomar. Portanto, se você começou a notar coincidências que parecem mensagens pessoais, não as ignore. Anote-as, reflita e observe como elas se encaixam na sua trajetória. Muitas vezes, esses sinais são a forma que a vida encontra para te avisar que a sua nova fase já começou, mesmo que você ainda esteja dando os primeiros passos para vivê-la plenamente. Quinto sinal: o retorno dos medos. Um dos sinais mais desafiadores de que a sua melhor fase está próxima é o ressurgimento de medos e inseguranças que você acreditava ter superado. De repente, questões que pareciam enterradas voltam à tona. Velhas apreensões, dúvidas e situações que remetem a experiências passadas ressurgem, muitas vezes de forma intensa. Isso pode dar a impressão errada de que você está regredindo. Na verdade, o que está acontecendo é exatamente o oposto. Quando estamos prestes a dar um salto de crescimento, a mente traz à superfície tudo aquilo que ainda não foi totalmente resolvido. É como se o inconsciente dissesse: antes de seguir em frente, precisamos limpar este espaço. Esses conteúdos não voltam para te enfraquecer, mas para serem finalmente integrados e curados. Pense nisso como uma casa sendo reformada. Antes de pintar as paredes e trocar os móveis, é preciso remover entulhos e consertar as rachaduras. Da mesma forma, a sua mente e o seu coração precisam revisar as questões antigas para que o novo possa entrar sem obstáculos. Este retorno é uma oportunidade para lidar com as feridas de uma forma mais madura e consciente. Pode ser um trauma de infância, um fracasso profissional ou uma decepção amorosa. Quando eles voltam à tona, não é para que você reviva a dor, mas para que você tenha a chance de olhar para ela com os recursos emocionais que desenvolveu ao longo do tempo. Carl Jung dizia que tudo que é reprimido no inconsciente se fortalece, e cedo ou tarde, retorna para ser confrontado. É por isso que, em períodos de transformação, é comum que o passado bata à sua porta. Esta é a forma da psique garantir que você está livre de amarras internas antes de passar para a próxima etapa. O desafio é não ter medo ou desistir diante desse processo. Em vez de ver o retorno dos medos como um sinal de fraqueza,
Veja-o como uma prova de que você está pronto para lidar com eles de frente. Antes, talvez você não tivesse a força ou a clareza. Agora, você tem mais consciência e maturidade para fazer diferente. Esse confronto pode se manifestar de várias formas. Você pode se encontrar diante de uma situação que lembra um fracasso antigo, mas desta vez, você reage com calma. Você pode encontrar pessoas do passado com quem teve conflitos e sentir que a raiva já não carrega o mesmo peso. Esses momentos mostram que a cura está acontecendo, mesmo que ainda doa. Outro ponto importante é que este processo raramente acontece de forma isolada. Geralmente, ele vem acompanhado por outros sinais de mudança, como as sincronicidades e o distanciamento de pessoas, porque tudo faz parte do mesmo movimento. A sua vida está sendo reorganizada para receber algo novo. E isso exige que se deixe para trás os resíduos emocionais que ficaram pelo caminho. Sexto sinal, o despertar. Chegamos ao ponto onde todos os sinais se encontram. O despertar para sua nova fase. Talvez, olhando para trás, você perceba que cada desconforto, cada distanciamento, cada coincidência, e até mesmo o retorno dos medos, tiveram um propósito. Tudo fez parte de um processo maior, cuidadosamente orquestrado para que você pudesse se aproximar de quem você realmente é e do que realmente importa. Essa transição raramente é confortável. Ela pede desapego, coragem e abertura para o desconhecido. É como atravessar uma ponte cujo destino do outro lado não é visível. No entanto, cada passo reforça a confiança de que algo grandioso está a caminho. Não porque o mundo lá fora, de repente, vai mudar, mas porque você já está mudando por dentro. Neste processo, você percebe que não precisa de permissão para viver plenamente. Situações que pareciam ser bloqueios se tornam lições. As perdas se revelam como espaços abertos para novas oportunidades. É uma reconfiguração interna que se reflete no mundo externo de uma forma quase inevitável. Sua energia muda e, com ela, as experiências que você atrai também mudam. Outro ponto importante é entender que esta nova fase não é um destino fixo. Ela é um estado de consciência, algo que se constrói e se renova diariamente. É possível entrar e sair dela de acordo com as escolhas que você faz, os pensamentos que você cultiva e os relacionamentos que você mantém. Não é mágica. É um compromisso com o seu próprio crescimento. E sim, haverá desafios. Nenhuma fase da vida é livre de dificuldades. Mas a diferença é que agora você se sente mais preparado para enfrentá-los. Em vez de fugir dos problemas, você os confronta como oportunidades de aprendizado. Em vez de se perder nas expectativas dos outros, você se guia pelo que ressoa com a sua verdade. A nova fase também não significa estar sempre feliz ou motivado. Ela envolve momentos de descanso, reclusão e reflexão. Mas, mesmo nos dias mais difíceis, há uma base de paz e de propósito que antes não estava presente. Essa sensação de alinhamento é o que faz toda a diferença. Você sabe que está no caminho certo mesmo sem ver o destino final. Agora, olhando para os sinais, o desconforto, a perda de interesse pelo antigo, as mudanças nos relacionamentos, as sincronicidades e o retorno dos medos, você pode entender que eles não foram obstáculos, mas convites. Convites para viver mais conscientemente, mais alinhado e mais verdadeiro. Convites para, finalmente, parar de adiar a vida que você deseja. Portanto, ao encerrar esta jornada de reflexão, eu te deixo com um convite. Observe o que está ao seu redor e o que está dentro de você. Veja quais sinais estão presentes hoje e se pergunte como você pode honrá-los. E se este conteúdo tocou o seu coração, comente aqui qual desses sinais você sentiu recentemente. A sua experiência pode inspirar e encorajar outros que também estão despertando.